Eu quero começar a minha fala, o companheiro Sérgio, agradecendo a vocês, todos os companheiros do Iapoque ao Chuí, que estão participando dessa 16ª plenária da CUT, agradecer todos os gestos de solidariedade que vocês tiveram nesses últimos períodos com os acontecimentos que me levou a ficar 580 dias na Polícia Federal. Quero agradecer a cada homem, a cada mulher, a cada criança que, de alguma forma, direta ou indireta, fizeram um gesto de reconhecimento, não só da minha inocência, mas da necessidade da gente provar para a sociedade o que estava acontecendo no Brasil naquele instante. Quero agradecer ao Rafael Freire e a Sharon, porque eu sei que a nível internacional também nós tivemos uma grande solidariedade. Eu acho que poucas vezes a sociedade brasileira e os algozes que me prenderam achando que iriam acabar com a política nesse país ou com a participação dos trabalhadores devem ter ficado um pouco boquiabertos de ver o tamanho da solidariedade internacional, sabe, durante aqueles 580 dias que eu fiquei detido na Polícia Federal. É engraçado que eu fiquei detido para provar, sabe, de que eles eram culpados. E conseguimos provar que, na verdade, era uma quadrilha que estava tentando transformar o meu governo numa quadrilha, o PT numa quadrilha, e nós, graças a vocês, conseguimos provar que a quadrilha era quem estava tentando nos acusar. Dito isso, companheiro Sérgio, companheira Carmen e companheiros delegados e delegadas dessa 16ª conferência, ou melhor, plenária da CUT, eu queria dizer para vocês que eu já falei em várias outras palestras do sindicalismo que feliz foi o tempo que eu fiz sindicato nos anos 70, porque era um momento muito diferente, era um momento de evolução do conhecimento e do grau de consciência política da classe trabalhadora. Eram muitos trabalhadores dentro de cada fábrica, muitos trabalhadores. O Sérgio Nobre da Mercedes sabe quantas assembleias nós fizemos na porta da Mercedes, sabe? Quem estiver me assistindo aí sabe quantas assembleias nós fizemos na porta de fábricas e como era bonito fazer assembleia às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, 8 horas da manhã, 2 horas da tarde, na hora do almoço, às 5 horas da tarde, às 4:30 da tarde, ou seja, não faltava horário para que a gente fosse na porta da fábrica fazer assembleia. E eu lembro que eu ia tanto 1h15 na porta da Mercedes, como eu ia 2h20 na porta da Volkswagen fazer assembleia. Era um tempo maravilhoso, porque era um tempo de efervescência sindical. Era um tempo que a gente estava num processo de reconquista das liberdades democráticas nesse país, a gente ainda vivia no regime militar, mas a gente criou um clima de efervescência junto aos trabalhadores do Brasil inteiro, que a gente foi ocupando espaço na democracia, espaço na vida social, espaço nas lutas democráticas desse país, até que nós conseguimos redemocratizar o nosso país com conquistas extraordinárias e avanço dos trabalhadores em quase todo o Brasil. Foi um momento em que eu dizia, Sérgio, que era mais fácil fazer sindicalismo naquele tempo do que o que vocês fazem hoje. Porque naquele tempo a gente tinha aqui na porta da fábrica, primeiro, a inflação era muito alta, a gente tinha que brigar, a gente reivindicava na época 70, 80, 90, 100, 120, 40, 80 de aumento de salário. Nem sempre a gente conseguiu o que a gente queria. Era um momento em que a gente era muito fácil o nosso discurso, porque o sindicato era um sindicato. Na minha cabeça, quando eu fui presidente do sindicato, eu tratava o sindicato como órgão de contestação, Sérgio. Então, a minha obrigação não era dizer como fazer, a minha obrigação era contestar na porta de fábrica, contestar os empresários, contestar o governo, contestar a política econômica, ou seja, e depois era uma política de enfrentamento. Era uma política de enfrentamento, ou seja, às vezes a gente demorava 30 dias para conseguir organizar os trabalhadores para fazer uma greve, para fazer uma paralisação, coisas que vocês conseguiram hoje de forma muito mais moderna, muito mais eficaz, fazer uma paralisação em menos tempo e talvez até com mais eficácia. Eu não sei se com a vontade política que a gente tinha naquele tempo, eu não sei se com a disposição política, porque era muito gostoso, era muito gostoso.
Eu te confesso, Sérgio, que eu fui dirigente sindical possivelmente um dos momentos mais auspiciosos da luta dos trabalhadores brasileiros, e você, embora não fosse dirigente sindical, participava como metalúrgico dentro de uma empresa, e possivelmente muitos delegados que estão nos assistindo são delegadas, sabe, nem tivessem nascido ainda, ou se já tivesse nascido, tinha o pai participando desse momento extraordinário que nós vivemos no início da nossa construção do novo sindicalismo, no início da construção da existência das centrais sindicais e, sobretudo, a CUT, que se transformou na mais importante central sindical da América Latina, com todo o respeito às outras centrais sindicais, pela sua combatividade, pelas suas propostas políticas. Eu lembro que quando nós criamos a CUT, ou seja, a gente, por exemplo, era contra o imposto sindical. A gente, na verdade, nasceu criticando a estrutura sindical que nós denunciávamos como estrutura sindical cópia fiel da Carta de Lavoro de Mussolini. Bem, tudo isso, Sérgio, faz parte do passado, mas como o futuro é uma coisa abstrata e o presente também não existe, porque o que eu acabei de falar já virou passado, eu queria dizer para vocês uma coisa muito importante. Eu estou no momento da minha vida em que eu quero aprender. Eu não quero falar com vocês da crise sanitária, porque todos vocês sabem e já ouviram muito discurso e convivem com ela. Eu não quero falar com vocês da crise econômica, porque vocês sabem e vocês convivem com ela. Eu não quero repetir aqui os números do desemprego citado pela companheira Carmen e por outros companheiros que vão falar durante todos os dias que vocês vão se encontrar. Eu não quero falar da queda da renda dos trabalhadores que vocês estão vendo que está caindo muito. E também não quero falar da inflação, que se pelo IBGE ela está 10% para a parte mais pobre da população, a inflação em alguns lugares chega a mais de 20%, porque o pobre paga sempre mais e é vítima sempre primeiro das mazelas, dos desgovernos que aconteceram na vida desse país. Eu também não quero falar do Covid, porque eu acho que vocês já prestaram solidariedade às mais de 600 mil mortes que nós tivemos, aos familiares, às pessoas que ficaram, chorando até hoje, os seus entes queridos, e também não quero falar da irresponsabilidade de um presidente da República. Não quero falar porque esse cidadão, efetivamente, ele é um ser, que não tem nada de humanismo dentro dele, ou seja, ele é um incivilizado, ele não convive com ninguém, ele não convive com os dirigentes sindicais, ele não convive com os negros, ele não convive com as mulheres, ele não convive com as organizações sociais, ou seja, ele efetivamente convive com a fake news e com as mentiras dele, de quem sabe com alguns milicianos mais próximos dele. Lamentavelmente, Sérgio, é esse Brasil que nós herdamos, da ideia da famosa ponte para o futuro. É esse país que nós herdamos do impeachment feito à companheira Dilma Rousseff. É esse país que nós herdamos, daqueles que diziam que o PT tinha destruído o país. É esse país do ódio. É esse país do desemprego. É esse país da volta da fome. É esse país da falta de respeito ao povo que trabalha nesse país que nós herdamos. Esse país da descrença na política. Esse país em que se destila ódio todo dia. Ou seja, eu sou de um tempo em que eu ia assistir jogo no Pacaembu com companheiros que era palmeirense, era São Paulino. A gente saía numa turma para assistir jogo e quem perdia era glosado mesmo e quem ganhava festejava mesmo. Era assim, na política era a mesma coisa. A gente ia fazer comício na rua, quando você saía para um restaurante, você encontrava com teu adversário e você ia cumprimentar ele na mesa e você estava na mesa do lado e ia comer da forma mais humanizada e mais civilizada, todo mundo se respeitando, sem ódio, sem rancor. Era um mundo mais humano, um mundo mais fraterno, um mundo mais solidário. E hoje eu fico preocupado, Sérgio, com vocês, sinceramente. Fico preocupado e quero aprender com o resultado dessa plenária que vocês estão fazendo,
porque me preocupa o clima de ódio que está estabelecido no mundo do trabalho, sabe, no mundo político, no mundo cultural, no mundo social. Todo mundo é inimigo de todo mundo, sabe, as pessoas não se cumprimentam mais, quando se cumprimentam com ódio, as pessoas têm inveja um dos outros. Ou seja, as pessoas não olham para uma pessoa que está desesperada e deserdada na rua com um pouco de compaixão, com um pouco de sentimento. Eu não sou criado nessa era. Por isso que às vezes eu sou um pouco saudosista, porque eu tenho saudade de um passado em que a gente era mais humano, em que a gente não era algoritmo, em que eu, com a minha carteira profissional, eu sabia que eu ia na porta de uma fábrica procurar emprego e eu sabia que eu ia ser levado em conta porque eu tinha uma profissão. Sabe? Era uma coisa fantástica que eu acho que a nossa juventude de hoje não conhece, ela fica assustada. Ela fica assustada porque ela se preparou mais do que nós, ela estudou mais do que nós. Esse jovem de 20 anos, 22 anos, 23 anos, 24 anos, que já se formaram, que estudaram sonhando em progredir na vida, estudaram muitas vezes 4 vezes mais do que eu estudei, e essa gente não tem possibilidade de ter um emprego. Essa gente não tem uma oportunidade. Ou seja, os avanços tecnológicos, ou seja, que são extraordinários para a evolução da humanidade, não estão dando resposta à necessidade de dar emprego para que a gente possa ter um mundo mais humano. Ou seja, é impressionante como é que eu, com a minha carteira profissional de torneiro mecânico, tinha tranquilidade de arrumar emprego. Eu tinha certeza que em qualquer lugar do Brasil que eu chegasse, com a minha carteira profissional, escrita torneiro mecânico, eu tinha chance. O ferramenteiro tinha chance, o modelador tinha chance. E hoje a meninada com diploma universitário não tem a mesma chance. Quantas pessoas estão formadas e continuam trabalhando de balconista, continuam trabalhando de atendente, porque não houve uma evolução no mercado para que essas pessoas fossem recepcionadas no mundo do trabalho? Quantos jovens fizeram direito imaginando ter um consultório, próprio escritório, trabalhar, atender trabalhadores, atender inquilino, atender um monte de coisa, e essa meninada com carteirinha da OAB está trabalhando hoje, sabe, como estagiário, ganhando R$2.000 por mês, R$2.500 por mês, às vezes até menos. Ou seja, isso significa, Sérgio, que a revolução tecnológica que a humanidade vem conseguindo, ela não está sendo acompanhada com a devolução ao povo dos benefícios disso. No que diz respeito ao emprego, no que diz respeito ao salário, sabe, a oportunidade de viver dignamente. E essa é uma coisa que eu acho que o movimento sindical precisa se debruçar para aprender muito e tentar criar um novo paradigma de representatividade para o movimento sindical. Eu acho que essa revolução digital que está acontecendo no mundo, eu não sei como é que a CUT está enfrentando isso, não sei como é que os delegados que estão me ouvindo estão enfrentando isso, mas é importante que a gente tenha em conta que o Brasil está atrasado nisso e que essa indústria dos aplicativos estão consumindo a energia da nossa juventude, oferecendo emprego como se eles fossem microempreendedores, pequenos empreendedores, médios empreendedores, quando na verdade são pessoas que estão prestando serviço, que deveriam ter previdência social, deveriam ter segurança, que deveriam ter direito ao mínimo de proteção social e que não tem. Essa gente está descobrindo que está quase perto de ser escravo, porque trabalha, e quando se acidenta, quando cai uma bicicleta, uma motocicleta, quando fica doente, não tem nenhuma proteção do Estado. E, na verdade, queridos companheiros e companheiras, são vocês que têm que dar essa resposta. É preciso que a gente tenha consciência que a evolução digital, que fez uma revolução, talvez a mais importante revolução que a humanidade tenha conhecimento, ela ainda não foi uma contrapartida para, sabe, a retribuição social ao povo trabalhador. Eu não sei, quando você criou, Sérgio, quando foi criado no mundo o trem, sabe, elétrico, quando foi criado o barco a vapor, quando foi criado
todo avanço tecnológico ela causa um certo desespero nas pessoas. O que vai ser do meu emprego? Eu não vou ter mais emprego. Quando inventou-se o trem, os caminhoneiros achavam que não ia ter mais emprego para os caminhoneiros. Quando inventa o avião, as pessoas acham que não vai ter mais espaço, não sei para quem. Quando, na verdade, sempre a humanidade encontrou um jeito. E esse jeito sempre foi encontrado pela luta dos trabalhadores, pela combatividade dos trabalhadores, pela persistência dos trabalhadores de quererem trabalhar e quererem sobreviver e quererem sustentar a sua família. Esse desafio está colocado para nós outra vez. O que fazer, companheiro Sérgio Nobre? O que fazer? Eu acho que a inteligência coletiva da CUT ela pode ajudar a dar resposta. Porque, do ponto de vista dos empresários, eles querem acumulação de riqueza, eles querem acumulação de lucro. Eles agora estão preocupados em voar para saber se há uma possibilidade de sobreviver no espaço, gastando milhões de dólares de passagem para fazer turismo, enquanto as pessoas morrem de fome aqui no Brasil, morrem de fome na América Latina, morrem de fome no continente africano. Enquanto as pessoas têm seu salário reduzido, o cidadão dono da Amazon, sabe, ele compra um iate de 400 milhões de dólares e ainda compra um outro iate paralelo para pousar seu helicóptero, sabe, enquanto no mundo 800 milhões de pessoas passam fome. Ou seja, e não é a digitalização que vai dar resposta para isso, porque a digitalização não planta, não colhe. Quem faz isso é o homem. É aquele que trabalha, é aquele que vai colher, é aquele que vai vender. Como é que a gente vai fazer isso, Sérgio? Então, eu quero que a gente não fique desanimado, não. Eu quero que a gente procure uma saída para isso. E aí entra uma coisa importante, Sérgio, que é uma dúvida que eu tenho, o papel do Estado. Na hora que você tiver um agrupamento de marginalizados, nós vamos ter que ir para cima do Estado, porque é o Estado que tem que garantir que as pessoas tomem café, almocem e jantem todo dia. Ou o Estado garantir isso através de estimular o crescimento econômico, gerando emprego, gerando desenvolvimento, gerando bem-estar social, ou estimulando as empresas, fazendo obras de infraestrutura, investindo na construção civil, investindo em saneamento básico, investindo em ponte. Ou ele faz isso, ou ele estimula as empresas em fazer, fazendo com que a sociedade tenha o mínimo de demanda para poder consumir as coisas que são produzidas no país. Esse é um desafio extraordinário. Inclusive aqui no Brasil, Sérgio, que nós vamos ter que repensar que tipo de estrutura sindical nós queremos. A nossa estrutura sindical ela foi criada, sabe, e foi consagrada por Getúlio Vargas na década de 40, e nós passamos, sobretudo nós da CUT, passamos o tempo inteiro dizendo que ela era cópia fiel da Carta de Lavoro de Mussolini, a gente era contra o imposto sindical. E o que eles fizeram? Eles destruíram a possibilidade de representatividade do movimento sindical, porque eles destruíram a possibilidade do sindicato fazer finança própria. Não é que eles acabaram com o imposto sindical, que eu era contra o imposto sindical. É que eles não permitiram que os trabalhadores livremente pudessem deliberar e decidir, e o empresário cumprir, arrecadar o dinheiro que o sindicato impõe. Nós temos governo de estados que não arrecadam o dinheiro do sindicato dos professores, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma POESP em São Paulo que mostra que é possível viver sem imposto sindical. Nós temos o Sindicato de São Bernardo, que há muito tempo tem a experiência de devolver o imposto sindical. Nós temos o Sindicato dos Bancários de São Paulo e, possivelmente, temos outros sindicatos pelo Brasil que demonstraram que é possível fazer as coisas novas. Ou seja, o que significa, na verdade, Sérgio? Significa que nós precisamos reaprender. É como se a gente estivesse reaprendendo a andar. Ou seja, porque todas as conquistas que nós fomos tendo desde a Revolução Industrial, depois da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, todas as conquistas, o estado de bem-estar social construído, sabe, no meio do século passado, ou seja, tudo isso está sendo consumido.
E é com uma certa tristeza que eu vejo nos jornais, aumentou a riqueza, a acumulação de riqueza nos Estados Unidos, aumentou a acumulação de riqueza na Europa, aumentou a acumulação de riqueza na Ásia, aumentou a relação de riqueza na América Latina, aumentou a acumulação de riqueza no Brasil e aumentou a pobreza em todo o mundo. Então, eu acho que nós estamos num momento em que nós, dirigentes sindicais, nós do movimento social, precisamos nos indignar e passar essa indignação para a sociedade para a gente se reorganizar. Quem sabe com muito mais força, quem sabe com muito mais vontade de brigar. A gente não pode ver obstáculo, a gente precisa transpor esse obstáculo. É como se fosse aquela corrida com barreira. Aquele obstáculo deve servir para estimular a gente a brigar. E eu tenho certeza, companheiro Sérgio Nobre, que uma entidade com as características da CUT, que foi criada como foi criada a CUT, saberá dar resposta ao povo brasileiro, saberá dar resposta aos trabalhadores brasileiros, saberá dar resposta às pessoas que estão sendo induzidas a aceitarem migalhas de que tem jeito o mundo. E uma das formas é a gente responsabilizar o Estado. Eu estou vendo agora, Sérgio, de que o governo ia dar R$400 de auxílio emergencial e parou de dar, e tem gente que é contra porque isso é eleitoral. Sérgio, nós reivindicamos um aumento do Bolsa Família de R$600. Nós reivindicamos um auxílio emergencial de R$600 e nós precisamos exigir que eles tenham o auxílio emergencial de R$600. Vamos esquecer as eleições de 2022. O povo precisa comer. O povo precisa comer, o povo precisa trabalhar. O povo precisa ter acesso à saúde, o povo tem que ser respeitado. E a gente vai ganhar as eleições, ele pode dar 600, 700, 800, porque não é ele que está dando, é o próprio dinheiro do povo que está sendo devolvido ao povo para que ele se alimente e depois esse dinheiro volta como imposto outra vez para a economia do Estado. Então, companheiros e companheiros, eu quero dizer para vocês que eu tenho muitas perguntas e tenho pouquíssimas respostas. Possivelmente a minha cabeça ainda seja uma cabeça muito voltada para o passado, porque a única coisa que eu consigo enxergar, Sérgio, é o passado que eu vivi. É as coisas que eu fiz, que você fez, que o povo fez, que nós construímos e que nós vivemos. O futuro é um sonho. É uma coisa que nós precisamos buscar, ir atrás. É uma caminhada que nós precisamos dar para dizer para a classe trabalhadora: o mundo não prescindirá de trabalhadores, mesmo que descubram um jeito de morar no espaço. Vai ter que ter alguém para construir o foguete. Vai ter que ter alguém para limpar o foguete. Vai ter que ter alguém para fazer comida para se comer nesse foguete. E vai ter alguém para fazer comida no outro mundo que os ricos pensam que vão encontrar. Mas nós, trabalhadores, precisamos brigar para construir o nosso mundo aqui na Terra, onde nós nascemos. E por isso é que nós temos que ser muito firmes, Sérgio, colocar na nossa pauta a questão ambiental. Nós precisamos colocar da questão ambiental uma das formas de enriquecimento desse país e do povo brasileiro. Nós precisamos tirar da biodiversidade, sabe, dos nossos biomas, uma fonte de riqueza para sustentar o povo trabalhador desse país. Nós precisamos fazer com que essa biodiversidade possa permitir que os índios sobrevivam com dignidade e com respeito. Nós precisamos garantir efetivamente, sabe, que um novo mundo do trabalho está para ser construído, companheiro Sérgio Nobre, e eu tenho certeza que a CUT será primordial para que a gente possa construir. E eu queria pedir a cada delegado dessa feita conferência nada de desanimar, nada de achar que está difícil. Na verdade, o que estamos vivendo é um tempo de provocação. Nós temos que ser mais criativos, nós temos que estudar mais, nós temos que lutar mais, porque tudo mudou depois do Covid. Muita gente não vai voltar mais a trabalhar na sua fábrica, muita gente não vai voltar mais a trabalhar no seu escritório, muitas escolas vão querer fechar e as pessoas darem aula. Tem várias universidades fechando aqui em São Paulo, Sérgio, as pessoas já fizeram o contrato, deram aula que vale por 5 anos, quer dizer, é uma provocação nova, que vai precisar de mais criatividade, de mais sabedoria, de mais inteligência, e quem pode ter isso serão vocês, senão a classe trabalhadora brasileira.
A classe trabalhadora é representada pelos metalúrgicos, pelos bancários, pelos professores, pelos médicos, pelos cientistas, pelos pedreiros, pelos motoristas, sabe? Por todo mundo que vive do mundo do trabalho. Porque sem o mundo do trabalho forte e sem sindicato forte, não há democracia, não há cidadania e não há direitos humanos. Portanto, queridos companheiros, Carmen e Sérgio, querida Sharon, querido Rafael, sabe, eu queria dizer para vocês, quando eu digo para vocês, Sérgio, que eu tenho 76 anos, aliás, eu vou fazer 76 anos, dia 27. Não se esqueça, Sérgio, não seja mão de vaca e trate de me dar um presente, qualquer que seja. Sabe? E você também, Carmen. Não venha com onda, não. Pode me trazer até um palmitozinho, sabe, de açaí que você quiser. Mas por isso é que eu digo para vocês que eu tenho 76 anos, tenho energia de 30 e pode crer, eu tenho tesão de brigar de 20. Eu nunca tive tanta tesão para brigar como eu tenho agora. Porque eu acho que a construção do mundo novo que nós queremos construir, Sérgio, depende de nós. Depende de cada um de nós levantar a cabeça e não ficar chorando o tempo ruim. Acreditar que cada passo vai construir a nova caminhada que nós queremos fazer, que não existe luta perdida, a única luta perdida é aquela que a gente não participou, e a CUT jamais, a CUT pode admitir o verbo, sabe, derrota, o verbo perdi, o verbo desistir, não. A CUT não desiste nunca, a CUT luta sempre. É essa que é a vida da CUT e o destino de cada companheiro dirigente. Por isso, companheiro Sérgio, eu peço desculpa pelo tempo, sabe, pela loucura de tempo que eu tomei de vocês, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, eu entrei no sindicato em 1969. Aquele sindicatão que você conhece agora em São Bernardo era um barraco. Eu peguei gosto pelo sindicato por causa de uma briga de um congresso que ia ter em Ribeirão Preto, que meu irmão queria ir, teve uma briga lá entre os dirigentes, eu não entendia nada. Por aquilo eu peguei gosto pelo sindicato. E pelo sindicato eu peguei gosto pela política. E pela política eu peguei gosto pela luta. Portanto, eu não tenho nenhuma razão de parar. E tenho menos tempo pela frente do que eu já tive. Eu só quero que vocês saibam que o tempo que eu tenho pela frente está à disposição para a gente reconstruir esse país, para a gente reconstruir o movimento sindical, para a gente levantar a cabeça e a moral do povo trabalhador, mulheres e homens, brancos e negros, e dizer que nós haveremos, sim, de construir um mundo melhor, porque esse mundo é possível. E nós, quando governamos esse país, provamos que era possível todo mundo tomar café, almoçar e jantar, que era possível filho de pobre entrar na universidade, que era possível filho de pobre entrar na escola técnica, que era possível fazer a transposição do Rio São Francisco, que leva água para 12 milhões de pessoas que moravam no semi-árido, que era possível comprar o alimento, fazer um PAA e fazer com que o pequeno e médio agricultor tivesse efetivamente condições de viver decentemente. E tivessem condições, Sérgio, de muita crise, gerar 22 milhões de empregos de carteira profissional assinada. Você está lembrado que quando eu deixei o governo, a gente vendia quase 4 milhões de carros por ano, agora vende 2 milhões de carros por ano. Então, querida Carmen, querido Sérgio, queridos delegados e delegadas, perdoe pelo abuso do tempo de vocês, mas eu precisava falar para vocês. Se eu tenho 76 anos e acredito que um outro mundo é possível, por favor, não desista nunca. Um outro mundo é possível e um novo movimento sindical é necessário para a gente construir esse novo mundo. Um beijo no coração, Sérgio, um beijo no coração, Carmen, e contem comigo para todos sempre. Um beijo e um abraço para todos vocês. Muito bem, presidente Lula.